Vamos agora ao nosso primeiro painel do dia. Saúde Digital com o CEO e fundador da Nestec, Diógenes Silva, recebendo os convidados. Fábio Tiepolo, empreendedor, inovador, CEO e fundador da Docway. Bruno Lagoeiro, empreendedor, inovador, CEO e fundador da PebMed. Ney Paranaguá, sócio da Maida.Health. PI Virtualmente Online, a conexão com Bodo Iegandi, empreendedor, Philips Executive, Hospital Manager. Olá, pessoal. Bruno, Ney, Fábio. Oi, Bodo. Como vai? Tudo bem? Um prazer ficar aqui com vocês. Muito bom ter você aqui. O Bodo está nos acompanhando. Você está na Alemanha ou está na Holanda, Bodo? Na verdade, na Alemanha. Na Alemanha. Muito obrigado por estar com a gente aqui, conversando sobre esse painel de saúde digital. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu há pouco tempo com a Nestec. A gente estava na Espanha, participando com uma NTT Data, de uma imersão em inovação global, com gente do mundo inteiro, inovação do mundo inteiro. E aí, quando perguntavam, né, o pessoal lá da Espanha, perguntava quem era a gente, o que a gente fazia, a gente explicava, eles falavam, saúde digital. Porque tinha gente da parte social, ecológica, inovações, tinha um cara com a inovação para futebol, atletas de futebol, então não era só saúde. E nós éramos os únicos, na verdade, quando falavam, perguntavam quem era aquelas duas pessoas que estavam ali e o que faziam, a gente explicava, eles falavam assim, saúde digital. Então esse termo começou a ficar muito comum, começou a ficar cunhado, não é mais health tech, não é saúde digital. E aí, Fábio, quando eu entro, por exemplo, no teu site, está lá, pronto atendimento digital, de saída, né? A Maida também está bem publicado ali, chamando até uma homenagem ao Turing, entendeu? Ou seja, uma pegada digital desde o começo. Você democratizou o conhecimento médico através de ferramenta digital, fez isso há muito tempo, Bruno. E o Bodo, ele está aqui com a gente para dar uma visão global, porque o Bodo, ele me deu muita mentoria durante muito tempo, e ainda a gente se conversa, e ele começou a me falar de como é que é na Alemanha, como é que era na Holanda, como é que era na Inglaterra, e eu tive algumas surpresas com isso, e nós vamos fazer essa provocação. Vou começar com o Fábio. Fábio, essa parada de você tirar o atendimento médico, e saúde não é mais consultório, remédio, hospital. Saúde é base de usuário, base de cliente, dado, análise e etc. Como é que você, na Docway, você trouxe esse conceito e o que vocês estão fazendo para fomentar esse nicho de saúde digital? Bom, primeiro, bom dia a todos. É prazer estar aqui com você, Diógenes. Obrigado pelo convite. Acredito que algumas pessoas conhecem a história da Docway, né? A gente começou com o atendimento médico domiciliar e, como todo processo de inovação, ela vem transformando os processos já existentes. E com a gente não foi diferente. Entre 2015 e 2017, onde a gente começou a fazer de forma muito forte o atendimento domiciliar, mas a jornada de pedido médico através de um aplicativo, né? E aí, falando um pouco da Docway, a intenção era, para tornar uma história longa mais curta, era criar uma espécie de uberização do próprio serviço médico, onde as pessoas tinham suas demandas em casa, e ao invés de se deslocar para um pronto atendimento, né, como eu tive a experiência, recebendo o seu médico em casa, ali a gente já entendia que um paradigma poderia ser quebrado, né? Ver tudo isso acontecer já foi super engrandecedor, assim, né? Ver o médico baixando um aplicativo, ver o médico saindo da zona de conforto do seu consultório, indo até o paciente dentro do seu domicílio. Eu lembro que na primeira visita que a gente promoveu através do nosso sistema, e aí eu fui coletar o feedback do médico e o feedback do paciente, a satisfação do médico que estava escapando de um contexto remuneratório só da operadora, só do hospital, já estava recebendo o valor direto na conta dele,
já era uma modificação grande ali, saindo da zona de conforto. O paciente evitando essa entrada toda no sistema de saúde, recebendo seu médico em casa, como a gente já fazia lá no passado. Então, você vê que a inovação, muitas vezes, é recuperar o que já estava sendo feito, mas colocando um processo melhor à disposição dos usuários. Isso a gente fez bem de 2015 até final de 2015 até 2018. E aí a gente começou a perceber que um atendimento domiciliar, muitas vezes, assim como a gente percebeu que, às vezes, o paciente usava erroneamente o pronto-socorro, a gente percebeu que, às vezes, até o médico em casa era um sobresserviço, né? E a gente decidiu, então, lançar o serviço de teleorientação e teletriagem, onde os pacientes já começavam a se relacionar com os médicos por vídeo. E aí a gente preparou a empresa 2018 para 2019 a teleconsulta ser regulamentada. De fato, a resolução foi revogada. A gente continuou fazendo as orientações e triagens, e aí, em 2020, né, a gente, infelizmente, teve aqui o advento da pandemia, onde todas as iniciativas, eu acredito que, de saúde, que tiveram a oportunidade de serem impactadas, foram de fato, e isso catapultou as inovações em saúde. E a teleconsulta foi uma delas. Maravilha. Eu tenho a oportunidade aqui, Fábio. Em 2020, a gente tinha um funcionário da Nestec em Manaus, que teve Covid, ficou desesperado, e eu liguei para você, e a Doc aí mandou um médico lá, e deu um atendimento, deixou nós aqui na empresa mais tranquilos, lá também. Então, é um momento público de eu dizer muito obrigado. Oh, legal, tá? Obrigado a vocês. Bruno, você está... Eu vou usar uns termos bem clichês aqui para a gente depois trabalhar eles, tá? Você criando aplicativo, eu falo muito isso comigo também, para o conhecimento médico como fonte de referência. Você teve uma visão que eu tive também muito cedo, que é o seguinte: o mobile é fonte de apoio à tomada de decisão, né? Quando eu comecei a fazer isso para o anestesista no centro cirúrgico, a gente foi muito ridicularizado até, né? Que não era o caminho. E na verdade, hoje, o apoio à tomada de decisão, saúde digital na veia, né? Como é que foi essa história? Como é que você viveu isso de ter essa disruptura de entender que o smartphone, que já estava na mão do médico, é uma fonte para ele de informação segura, acurada, e que ele pode confiar para o dia a dia dele, e não só diversão, rede social e outras coisas. Boa. Primeiro, bom dia também para todo mundo que está aqui, agradecer o convite do Diógenes, super fã do trabalho, do evento, enfim, Fabinho, Ney, todo mundo aí. Cara, acho que a gente começou a nossa história, né? Até para quem não conhece, eu sou médico de formação, atuei na assistência durante até 2018, mais ou menos, empreendendo simultaneamente nessa loucura de vivenciar as duas coisas. E a nossa história começou de uma forma muito natural, né? Assim, acho como foi a história da Nestec também, de vários outros negócios que a gente vê terem sucesso. A gente estava na faculdade de medicina, eu e os meus 2 sócios, a gente era monitor de uma matéria, e a gente via os alunos indo à beira-leito, cheio de livros, cheio de anotação e tudo mais. E naquela época, a gente estava começando a chegar no Brasil iPhone 3, iPhone 4, a App Store ainda era um celeiro de aplicativos, principalmente estrangeiros, tudo cobrado em dólar, e não tinha quase nada de medicina em português ao alcance das mãos. Mas aquilo era fantástico, o conceito que já vinha, né, do Palm Top, né, de outros dispositivos. Com o smartphone, você abria uma possibilidade de um microcomputador no bolso a qualquer hora, e o médico não precisava mais ficar transportando com ele alguns livros, mas sim ter uma biblioteca inteira dentro da sua mochila, do seu bolso, para poder consultar da forma que quisesse, na hora que quisesse. Então, foi um processo muito natural. A gente começou fazendo apps, chegamos a ter 25 apps ao mesmo tempo no ar. Eu acho que o Jorge lembra dessa época. E era uma loucura ter 25 apps. Depois a gente consolidou tudo num produto só. Mas o mais importante, e acho que isso casa muito com a minha jornada empreendedora, e eu reforço assim, para aquela coisa do Product Market Fit, que tanto se fala, né? Assim,
a gente tinha que criar algo que se misturasse ao dia a dia do profissional e que fosse útil e que fosse realmente relevante para ele, né? Assim que são criados os produtos que dão muito certo. Então, se o ser humano estava utilizando o smartphone para tudo, né, como ele hoje utiliza, né, acho que no Brasil, assim, a adoção de smartphone foi brutal, né, assim, a gente tem mais smartphone até do que acho que a população. A gente sabe que não poderia ser diferente na medicina, né? A medicina, por mais que ela tenha toda a sua carga regulatória e sua carga de responsabilidade de vida, de cuidado de paciente, ela faz parte da cultura, da sociedade humana e, naturalmente, as tecnologias que fazem parte disso vão adentrá-la, a gente querendo ou não. Então, a gente viveu uma revolução do mobile fazendo parte. O mobile vira a extensão do médico, seja num centro cirúrgico, como na Nestec, ou num consultório, ou atendendo em casa. O Fabinho estava me contando casos de médicos aí, que ele tem até que pedir para o cara parar de atender, o cara fica 16 horas seguidas atendendo ali, esquece da vida. Então, assim, ela faz parte do nosso dia a dia, ela está inserida, e esse é um processo que eu vejo natural. E agora, com a revolução que a gente está vivendo, né, com toda essa parte de machine learning, inteligência artificial cada vez mais presente na nossa vida, né, a gente convivendo aí com as Siris, Alexas e outras, né, na nossa vida. A gente viu hoje uma demonstração. A gente vai dar o próximo passo agora, né? Assim, como é que nós médicos vamos ser super médicos, apoiados pela inteligência artificial, apoiado pelo aprendizado de máquina, pelos dados, e isso vai fazer não que acabe o espaço do médico ou da medicina, do contato humano, do toque, ou etc., que não é o que, por exemplo, empresas como a Docker veio fazer, pelo contrário, né? Ela vai deixar o sistema mais eficiente, ela vai garantir que a gente tenha mais tempo para ter o olho no olho, para ter a troca do ser humano, e a gente vai ter desfechos melhores. Então, eu aposto que a gente está vivendo uma segunda revolução, como foi o mobile, fazendo parte, mas uma revolução agora onde a gente tem desfechos melhores através de processamento de informação, através de processamento de dados, mas, de novo, tem que ser natural. Não pode ser uma coisa forçada, senão dá tudo errado, né? Perfeito. E aproveitando o gancho, então, Ney, a Maida nasceu digital para a saúde, né? Ela veio para isso, para melhorar a eficiência, melhorar fluxo, cuidar de operadora, cuidar da jornada toda. E você atua, então, nessa parte e fazendo isso com grandes redes, com grandes volumes de informação e de desafio. Fala para a gente como é que é ser a parte digital da saúde digital. Bom, Jorge, primeiro, bom dia, essa audiência bacana aqui no sábado, bacana nessa cidade, bacana também, né? Você falou para mim, você veio de longe, meu amigo, eu vim de longe com o maior prazer do mundo. E quer dizer que eu sou muito fã da Nestec, da sua jornada, né? Obrigado. Desde 2014, você estava lá fazendo um pitch, eu estava na banca, eu falei, esse cara é bom. Obrigado. Essa ideia é boa. E dar um bom dia a todos também. Eu estava observando aqui as falas e tentando me contextualizar. Essa é uma conversa, não é? É uma conversa. Então, quando você fala em health tech, né, você tem aqui o health é médico, né? Você é tech? Bom, esse é do meio termo, né? Está em todas. E eu sou um cara de computação, né? Eu tenho toda a educação formal, até doutorado em computação. E sou professor de computação. Mas uma coisa que me incomodava desde a década de 90 é o caráter exclusivo da assistência à saúde no Brasil. A nossa assistência à saúde é exclusivista, né? Eu dei uma palestra no 24º Congresso da Abrange, e depois dei uma palestra agora no último também. Na verdade, foi uma mesa dessa aqui, conversando, mas no outro eu falei, nossa, 24º, né? E nós estamos falando aqui sobre 24% da população brasileira. É pouco, né? Que tem 70 e tantos por cento que a gente não olha, ou então admite que eles... Tinha um cara, o menino o Valbre estava comigo nesse 24, que é da ACAT, não sei se ele está aqui hoje. Bem, então, o que
eu experimentava lá na década de 90 é que nós poderíamos trazer um pouco mais de computação enquanto modelos para tentar aumentar a inclusão, não é? E a saúde, de uma maneira geral, e os modelos que conduzem a saúde, para mim, são muito conservadores, muito antigos, muito resistentes. Sabe? Considerando a sociedade, eu acho que o sistema financeiro, que deveria ser conservador, já foi rompido. Né? Agora a vez é a saúde. E, por último, vai vir a educação, que uma hora vai acontecer também, né? Que é a coisa mais conservadora que tem. Então, eu julgava naquele momento que a gente podia trazer coisas, pelo menos de sistema de informação, novas modelagens, testar impossibilidades, né? Dentro daquilo que a gente chama da lógica das impossibilidades. Né? Então, eu ouvia lá, olha, isso não é possível. Ah, não é possível? Então, é um bom caminho para a gente seguir. Vamos tentar por aqui, porque aonde nós chegarmos vai nos levar a algum ponto que é diferente dessa coisa exclusivista que nós estamos vivendo. E não, então, nessa coisa, e eu sou do estado do Piauí, que é um estado muito pobre, com grandes diferenças socioeconômicas, e ali era um local interessante para você testar a inclusão, não é? Quando eu comecei a fazer essas coisas por lá, nem nada de excepcional, a não ser tentar fazer coisas diferentes. E usando computação. E o certo é que, quando nós começamos a fazer isso lá, 5% da população tinha plano de saúde, que foi onde eu comecei a atuar. E hoje nós temos 22%, 23% da população com plano de saúde. Desses, 75% são coisas que a gente estava envolvido com ela. Então, é um exercício do acesso, usando predicados de fora da área da saúde, Né? Inovadores aqui, né, da área de saúde, são uma excepcionalidade. Eu vou usar aqui a figura do Diógenes, e você também. Uma excepcionalidade, porque se fala muito em inovação, mas isso não é verdade. Não é verdade. Eu já tenho idade para dizer isso, viu? Então, quando você vê um cara realmente está querendo fazer coisas diferentes, como vocês, aí você mantém a esperança. Então, nessa caminhada, eu participei da criação de 6 planos de saúde. Fundamos 6 planos de saúde diferentes. Desses 2 eram meus também, e o último eu vendi para o Apivida, a carteira, em 2018. Todos eles são experiências diferentes. Todos eles. Nenhum quebrou. Viu? E depois de um tempo, assim, acesso para mim, o acesso continua sendo o propósito da MEIDA. Ela foi criada porque a nossa Health Tech anterior, a Infoway, se juntou com a Health Tech do Apivida, que é a Aptec, nós criamos a MEIDA, uma hold, controla as duas, e agora compra mais algumas empresas para montar um portfólio dentro da nossa visão de futuro, mas que é presidida pelo propósito sempre de acesso. Eu não vou falar em outra coisa no nosso país enquanto o acesso for mais justo. E 25%, 24%, só é justo para a elite que tem acesso. Né? Então, a gente continua ainda na trilha do acesso, e o acesso para a gente tem dois componentes. Uma é o acesso mesmo, é o caminho. E aí, quando você entra com a teleconsulta direta, no ano passado, aliás, preciso fazer uma homenagem ao Fábio, não é, Fábio? Quando nós começamos lá no Apivida a teleconsulta, foi uma coisa imediata, contamos com a presença luxuosa, a dedicação, a abnegação dessa grande empresa que o Fábio preside. Foi difícil, né, meu amigo? Mas rapidamente pusemos a coisa em pé e operamos. Eu tenho muita gratidão ao que a Docker fez conosco lá no Apivida. Mas é inexplicável por que a teleconsulta direta não era possível. Assim, parece uma sabotagem contra o país. É inexplicável. Parece uma maldade, até. Porque o que nós experimentamos no ano passado, no ano de isolamento, assim, e foi um ano de isolamento, mas não foi um ano de ausências. Porque a teleconsulta direta, ela fez com que
o delivery pudesse continuar existindo em condições próprias, mas resolveu bastante coisa. E fica essa discussão kafkiana, né, se deve seguir ou não. Porra, sinceramente, nós temos mais o que fazer, né? E eu acho também que a teleconsulta direta, quando você vai para o viés digital no health delivery, no digital em saúde, você tem o caminho dos sistemas de informação que vão trocar comportamentos, criar novos modelos. Vou dar um exemplo. O AXHEG. O AXHEG, ele traz eficiência ao setor, para mim, que ainda não experimentou o Fordismo em serviços, que são os hospitais. Não tem Fordismo ali. Porque dentro de um hospital o tempo não vale nada. É a principal moeda de um centro cirúrgico hoje, é tempo. É tempo. E na vida de todos nós. É quando você chega no hospital, entra num portal, que o tempo não vale nada. É 1 hora esperando uma coisa, 2 horas esperando outra coisa, 1h30 esperando outra coisa. E uma das coisas que me chamou a atenção na sua proposta é que você parte de um ponto que é nevrálgico, e aquele ganho de eficiência pelo monitoramento, pelo input automático e por toda a curadoria sobre o dado, pode se expandir para a coisa mais cara do sistema atual, que são hospitais. E dessa maneira, lá no final, eu posso repercutir no aumento da inclusão, porque eu posso marcar preços mais acessíveis, porque os custos são mais administrados. E isso que me chama a atenção na sua proposta, especificamente. A sua diminui a assimetria da formação médica, mas esse é outro assunto, não é? Então, tem essa trilha, que foi iniciada com os sistemas de informação tem que melhorar. O operador de plano de saúde não cuida da jornada do usuário. Parece que o usuário é um mal necessário. Nossa Senhora, apareceu ele aqui novamente. Todas. Nós temos que olhar para a jornada do usuário, que se você quer botar o cara no centro, não pode chamar ele de paciente, né? Tem que ser outro nome. Né? O paciente aguenta tudo quanto é porrada, né? Então, são mudanças conceituais, filosóficas sobre a coisa que tem que ser genuína. Não é? Então, operadora, mudar a jornada. Precisamos estimular mais esse health delivery por meio de tele. Não é? Muito mais, ao invés de criar obstáculos, é aumentar, porque quando a teleconsulta direta foi possível, abriu-se uma caixa de Pandora, que é bom em relação à sabedoria, não é? E, do outro lado, eu acho que em Health Delivery você vai ter muito mais coisas, né? Essa coisa de usar wearables, coletar informação, biomarcador em tempo real, atuar em tempo real, eu acredito nisso tudo. Aliás, nós estamos investindo nisso, certo? Bom, e a última coisa é que nós temos que trazer para a saúde o comportamento contemporâneo que vários outros setores da sociedade já experimentam. Então, o sujeito consome streaming, consome marketplace, consome qualquer coisa, até namora, não é? E quando chega na saúde, não, aqui é diferente. Por que é diferente? É outra espécie que está aqui? É outra sociedade? Então, eu acredito que se nós trouxermos isso, como vocês todos aqui estão fazendo, todos aqui, mantendo a força, mantendo a obstinação, a vanguarda é solitária, você sabe disso, né? A gente vai conseguir dobrar essa coisa, porque a inovação, ela é inexorável, ela sempre vai se pôr. Eu falei muito, né? Não, está ótimo. A gente está aqui para isso. Vai lá, Bruno. Alô? Só complementando aqui a fala do Ney, que me aquece muito o coração, porque eu concordo com muitas coisas aqui, né? Enfim, eu não sei nem se isso é bom, né? A gente deveria estar discordando mais aqui um do outro. Mas pelo menos aqui, embora concordar. Mas a gente que trabalhou em setor público de saúde, né? Eu não sou de um estado, eu sou do Rio de Janeiro, que é um estado também que tem suas diferenças enormes, né? E trabalhei simultaneamente em hospital público e hospital privado. E realmente, né, assim, a gente tem um sistema de saúde muito desigual em vários sentidos. E para nós médicos, né, e eu estou olhando sempre uma perspectiva muito do médico, né, tanto na minha empresa original, a PebMed, quanto na AFIA, que é a empresa que eu atuo agora, a gente se vê ali no epicentro da confusão, da exclusão, da falta de acesso, da dificuldade de colocar em prática a melhor medicina que a gente quer e que a gente sabe que, enfim. E
E óbvio que isso é um reflexo do nosso país, né? Assim, acho que isso traduz o que é o nosso país, mas eu sou um cara muito otimista em acreditar, e aí eu não sei se é porque eu vivi uma experiência dessa, eu vejo experiências como as de vocês três aqui, que a gente consegue mudar as coisas sem ter que depender de forças maiores ocultas, né? Se a gente quer dar acesso à medicina, a medicina boa, de qualidade, bem feita, eu acho que a gente tem que fazer, né? Você deu o exemplo aí dos planos que criou e tudo mais. Se a gente quer gerar mais eficiência dentro do hospital para que não tenha desperdício, para que seja uma medicina mais equilibrada, para que você permita, enfim, qualidade para as pessoas, a gente tem que fazer. Se a gente quer diminuir a simetria do aprendizado das faculdades, a gente tem que fazer, porque isso vai mexer na ponta. Então, eu realmente sou um estimulador do faça você mesmo a mudança que você quer no mundo, e tem muito problema para resolver em saúde, né? E eu acho que essa desculpa do regulatório, que é, obviamente, muito importante, que tem fator de proteção, realmente, ele não pode ser um impeditivo para a gente, ele vira muleta se a gente fica se pegando a isso, porque é como você falou, Ney, é inexorável, não, assim, né? Assim, não dá para impedir, e médico, paciente, dono de hospital, é tudo ser humano, igual, né? Ainda é, pelo menos, né? Então, eu estimulo muito, e se a gente puder sair daqui hoje com mais umas 2, 3 pessoas estimuladas a também fazerem as mudanças que vão transformar a saúde, eu vou sentir que minha missão foi cumprida de ter vindo até aqui. Que show. O primeiro painel não chegou nem na metade e os meus neurônios estão gritando gol. Por quê? Porque a questão aqui justamente é essa: a saúde digital não é software, é conveniência. Quando você fala uma uberização, existe um pensamento, principalmente do médico, pejorativo em relação a isso, que vai ser de baixa qualidade, e isso não existe. Na verdade, a uberização é conveniência do usuário. Por que você usa o Uber? Porque é conveniente usar, e quando você faz isso, então, conveniência, acesso, entendeu? E a saúde digital é outra coisa, não é software, eu falo isso direto, falo muito para os meus colegas anestesistas. O que a gente faz não é software, nós não somos uma software house, ninguém aqui é. Nós somos aqui agentes de melhor acesso, melhor conteúdo, mais conveniência. E agora eu vou chamar o meu amigo Bodo para entrar na discussão. Bodo, eu estou de lado aqui, porque eu estou olhando para o painel, né? Mas é diferente aí. Bodo, o seguinte, conversando com você, eu sempre saí anotando muita coisa. Você sempre me falou de como é que era essa realidade fora do Brasil. Você conhece o mercado hospitalar brasileiro, né? Você já atuou aqui, está voltando a atuar aqui, atua numa grande indústria que é de tecnologia, que tem no core tecnologia, né? Mas a transformação digital, a saúde digital é uma novidade. Eu queria a tua impressão sobre esse tema saúde digital, e também que você nos contasse um pouquinho como é que é essa realidade, o que está acontecendo na Holanda, onde você atua, na Alemanha, onde você está, o que você viu fora também. Porque a gente tem na inovação, uma democratização, como falaram aqui, qualquer um de nós pode ser um agente de saúde digital e inovar, e a gente acaba caindo a ficha que é global também, que a gente não tem barreiras, não tem limites. Conta pra gente um pouquinho o que você enxerga, aonde está evoluído, aonde tem muita coisa para fazer, como é que nos ecossistemas, nos mercados que você conhece e atua. Por favor. Bom, Diógenes, mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Para mim, quando eu estava também escutando, eu vejo dois lados de saúde digital. Tem uma vez o lado do consumidor, ou do paciente, ou da pessoa que está usando diretamente um aplicativo. E também tem o lado do profissional de saúde. Esses dois lados, para mim, é bem diferente, porque você precisa desenvolver como uma proposta de valor completamente diferente, focado nessa pessoa. Para o consumidor direto, os pacientes, eles querem hoje ter muito mais acesso aos dados deles. Na verdade, eles querem os dados 24 horas, acesso para o médico,
saber o que está acontecendo e também gerenciar os dados de saúde sozinho. E no lado do profissional, o profissional quer agregar valor com isso. E agregar valor de, por exemplo, reduzir o tempo, melhorar o tratamento dos pacientes. E para ambos os dois lados, uma coisa que eu vejo geralmente nos países europeus, mas também nos Estados Unidos, tem duas coisas muito importantes para nós precisamos trabalhar como desenvolvedores de aplicativo e como indústria, né? E isso a parte de evidência e pensando quando nós falamos muito sobre AI, por exemplo, como isso vai melhorar, na verdade, o desfecho do paciente. Eu falo muito da evidência porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo de telemonitoramento, muitas vezes ainda você veja que em estudos, por exemplo, eu li recentemente uma meta-análise, onde, na verdade, o custo dos pacientes aumentaram por causa da telemedicina e também os pacientes estavam indo ainda mais para os hospitais, porque eles entenderam muito mais sobre os dados e muitas vezes você até aumenta esse custo nos primeiros programas que você está desenvolvendo. E eu acho que para geralmente colocar saúde digital em todos os mercados, nós precisamos muito mais disso. Porque hoje em dia, olha, não sei o que você sabe, mas muitos países ainda trabalham com coisas de fax, por exemplo. Por exemplo, na Inglaterra é ainda muito comum. Também nos Estados Unidos, quando nós não estamos falando sobre o Mayo Clinic ou as clínicas, né, de grande valor, eles ainda também trabalham com tecnologia muito antiga. Eu acho que para realmente ter uma adaptação da saúde digital, a evidência ainda falta. E também a parte de regulamento relacionado com AI, inteligência artificial, está também ainda muito difícil. Tem alguns aplicativos ou alguns sistemas que hoje recebem uma aprovação do FDA, por exemplo, tem só pouquíssimas que recebem reembolso. E para fazer isso acontecer, nós precisamos disso. Quem paga, por exemplo, o médico para olhar no celular e fazer uma segunda revisão de alguns dados? Quem paga o médico para o telemonitoramento agora durante Covid, telemonitoramento de ICU, de UTI, né? Ainda quando isso não existe, vai ser difícil para os hospitais implementar sistemas novos, porque várias vezes quem tem orçamentos limitados e os hospitais só podem investir o que eles também ganham. Eu acho que isso é uma coisa mundialmente. Saúde digital vai acontecer, mas nós, a indústria, nós precisamos trabalhar ainda muito na evidência para mostrar para os pagadores e para mostrar também para o próprio paciente que é bom dar os dados, sabe? É bom liberar informação para o profissional, para todo mundo pode melhorar o desfecho clínico, né? Esse insight é muito legal, porque tem uma coisa que aconteceu em 2020, que de repente a população toda começou a entender o significado da palavra comorbidade, que era uma palavra estranha, não fazia parte do vocabulário da população, e aí de repente começou a entender
por causa da pandemia, o que significava e qual era o impacto de se ter uma comorbidade, né? O hipertenso começou a entender, o asmático começou a entender, o diabético, que ele tinha ali uma comorbidade, que o impacto disso. O que o Bodo está dizendo é que a partir do momento que você faz a saúde digital e melhora o acesso, eu acho que isso é fantástico, já vou dizer por quê. Se você dá mais acesso, você dá mais percepção para as pessoas também, da sua saúde, das suas comorbidades, e aí tende a aumentar uma demanda do serviço de saúde. E aí pode ser um acréscimo de uma camada de custo num primeiro momento. Esse é o efeito, né, o paradigma que o Bodo está trazendo aí, que é justamente isso. A partir do momento que a população começa a se entender melhor, começa a ter mais acesso, né, não é mais ficar esperando na fila do SUS. O SUS é fantástico, não estou julgando o SUS, mas de repente tem uma condição de ter uma saúde privada e consegue ir olhar suas varizes, coisa que nunca conseguiu fazer antes, e começa a entender os riscos de ter um tromboembolismo venoso e tal, vai procurar auxílio, vai procurar cirurgia, e aí tu aumenta demanda e custeio na saúde. O Bodo sempre me provocou com uma coisa muito boa, quando eu falava para ele, e nós inovadores somos muito proativos, e o Bodo sempre me provocou assim, e a evidência? O que tu já leu? Que leu? Até a gente montar um drive só de artigos, onde a gente leu os artigos, fez os resumos, e muitos, porque eu estava procurando, nessa de você atuar na saúde digital, chega um ponto que você tem que realmente entregar uma proposta de valor e mostrar para o seu cliente que você criou uma solução, mas ela tem ganhos assistenciais, financeiros e tal. Então, quando a gente fez uma revisão das evidências, foi muito chocante, porque primeiro não eram tão comuns você achar evidências econômicas para a saúde digital com uma chancela, não só melhorando o processo, não só dando mais acesso, mas promovendo uma economia mais robusta também. Primeiro, não é tão fácil fazer isso, principalmente no mercado hospitalar, ou seja, o hospital não faz a menor ideia de seu custeio, ele vive o seu custeio e essa é uma realidade, tá? E o segundo ponto é que o Bodo também dizia o seguinte, tá ótimo, esse artigo aqui realmente está mostrando um ponto. A tua ferramenta atinge esse ponto? Não. Então não funciona. Então as conversas... Pode falar, Bodo. Uma provocação, Diógenes. Quando o Covid chegou aqui na Holanda, os médicos mudaram de fazer um atendimento digital, né? O que é digital? Eles te ligaram pelo telefone. Agora, uma provocação, eu quero saber qual evidência tem se um atendimento, por exemplo, pelo Skype ou pelo um outro sistema, quando você usa vídeo e tudo isso, é muito melhor que ele te liga pelo telefone. Não sei, eu ainda não li. É uma provocação, sabe? Sim, nós estamos trabalhando tudo disso. Queremos implementar mais sistemas digitais também, mas eu quero entender também. Depois, por exemplo, a Holanda agora mudou desse atendimento pelo telefone. Qual é a diferença desse atendimento pelo telefone de atendimento pelo vídeo, pela uma chamada de Skype ou de outros sistemas? Ou seja, ter o vídeo, a comunicação é remota, mas ter o vídeo ajuda ou é um nice have, né? Ou, uma telefone. Vamos puxar isso aqui para a saúde digital. Fala aí. O vídeo como mídia, sim, é igual o telefone, né? Mídia. O que é diferente é que, usando sistemas de informação, você consegue interagir e aplicar sobre os dados um nível de inteligência que pelo telefone você não consegue. Você consegue, por exemplo, numa interação... vídeo é só a parte da comunicação. Para mim, o que é diferente é tudo aquilo que envolve o processo. Eu posso, por exemplo, acessar uma base de dados de medicina baseada em evidências, casos anteriores, e apresentar para o médico, olha, deve ser isso aqui que esse cara tem. Eu posso ouvi-lo, por exemplo, como a gente está desenvolvendo experimento, eu ouço o cara falando, já vou dizendo, olha, é isso aqui, e faço processamento de linguagem natural. O médico não tem que digitar. E eu dou...
que a interação digital é uma interação rápida. Essa consulta nunca vai ser de 40 minutos. Vai ser uma consulta de 10 minutos, 12. Então, eu tenho que trazer para aquele momento uma quantidade de informação curada que o médico olha e fala, é isso aqui. E o vídeo ajuda nisso. O vídeo é uma interface, eu posso até, inclusive, capturar sinal vital do cara pelo vídeo, Exatamente, por exemplo. pode. Então, assim, A temperatura... tudo, a gente está desenvolvendo experimentos grau de a gente está dizendo, então, desgaste, você depressão, constrói uma relação de curto espaço de tempo com muita intensidade e muita completude e profundidade de informação, dá o drive para o cara direto. E isso faz diferença para caramba. Essa é uma questão da saúde digital, Fábio, porque a gente está falando, a gente já citou a palavra aqui, nós vamos falar isso o dia inteiro, e a gente vê isso o tempo inteiro, valor, né? Valor. E eu converso e discuto muito com anestesistas, eu vou pautar o dia inteiro o ponto de vista da anestesia ou da parte cirúrgica, porque é onde a gente atua, então tem esse viés. Esse é um evento de jornada cirúrgica e nós somos anestesistas, tá? Então, vou trazer sempre isso, mesmo que a gente esteja falando de uma saúde digital mais ampla. Muito anestesista conversou comigo, inclusive tive discussões que eles falaram o seguinte, valor é o gestor querendo cortar custo. Tá? Aonde nós sabemos que na fórmula de valor, custo é um denominador e acesso, qualidade, é numeradores. Né? Então, você pode até aumentar o custo, mas se você aumentar o acesso, se você aumentar a qualidade, se você melhorar a performance, você tem aumento de valor, mesmo aumentando o custo. Tá? O que eu acho que o vídeo traz, e aí é uma coisa que é muito difícil para a gente empreendedor, quando chega num momento de pegar o nosso conceito de saúde digital e conversar a parte financeira dele. Mostrar ou para a grande indústria ou para investidores isso. Ou seja, o que não cabe na célula do Excel. Né? É aquilo que extrapola o Excel. E uma das coisas que extrapola o Excel, que nós estávamos falando aqui, é a experiência do usuário, que eu acho que é aí que o vídeo entra. Né? A experiência, você melhora a experiência de quem está usando a plataforma. O quanto isso é rentável ou quanto isso impacta em performance é uma coisa que a gente ainda vai coletar muito dado para conseguir mostrar com evidência como o Boldo faz. Quer um dado importante no nosso sistema? Oi? No nosso sistema, 85% da teleconsulta de urgência é resolutiva. 85% da teleconsulta de urgência é resolutiva. O nosso maior PA hoje é o PA digital. Mas isso aí, eu estava falando com o Fabinho na vida para cá, né? Eu trabalhei em PA presencial há muito tempo e grande parte das consultas, dos atendimentos que eu fazia, era resolvido dentro do consultório, né? O paciente nem precisava entrar dentro do hospital, assim, né? Eu ficava... O que mostra, na verdade, a disfunção do conhecimento e da drenagem dos pacientes na direção correta. E volto, acho sensacional tudo que o Boldo falou. Quais são os dados e como a gente está usando para mostrar o que tem evidência que funciona ou não, porque não dá para viver no mundo do achismo, onde o custo é parte do todo, onde está todo mundo insatisfeito, né? A minha sensação é, o médico está insatisfeito, o paciente está insatisfeito, o dono do hospital está insatisfeito, o dono da operadora está insatisfeito. Ninguém está feliz, está todo mundo achando que está ganhando pouco, e aí financeiramente, ou qualidade, ou qualquer outra coisa. E no fim das contas a gente sabe que é o dado, é o funcionamento. Tem alguém ganhando. Não há um sistema que todos estejam perdendo. Não existe vácuo de poder, né? Mas estão todos insatisfeitos. Mesmo que está ganhando, talvez esteja reclamando, porque... Está ganhando, está calado, né? Pode ser. Mas o dado resolve isso, né? Entender o dado e usar ele, aplicar e saber o que funciona e o que não funciona, de verdade, é o que muda o jogo, né? Sim. Eu queria pegar, Jorge, acho que você ia chegar na pergunta de valor, mas é impossível não refletir, né? Agora eu ouvi todos comentando. O primeiro, sobre valor, passa muito sobre o consenso que você cria com o seu próprio cliente. Então, seja o hospital, seja a nossa... Né, a gente hoje atende operadoras e empresas. Então, a gente cria o consenso sobre o valor antes. O que é valor para você? Valor é a qualidade, valor é a redução que eu vou ter no uso do PA, valor é o NPS de uma consulta de qualidade, valor é o paciente não voltar depois de 3 dias procurando serviço com a mesma queixa. E aí, a gente, quando olha evidência e dado, por exemplo, uma das coisas que foi falado aqui, a gente olha dado, e agora LGPD, puta, não pode isso, não pode aquilo. Se a gente consultar
o paciente com a pergunta: você quer compartilhar o seu dado? A resposta pode ser não. Mas a saúde traz um componente, talvez seja o único setor que traz o seguinte componente: o meu dado, combinado com o seu dado, do Ney e do Bruno, a gente tira uma resposta poderosa que guia, muitas vezes, um protocolo, uma evidência, para outro caminho. Então, se a gente mudar a pergunta, você compartilharia o seu dado em prol de uma saúde melhor? Provavelmente a resposta seria sim. E aí a gente começa a desenhar um caminho... É fantástico isso. Primeiro porque a gente já ia chegar nesse ponto, não tem como falar de saúde digital sem falar um pouco de LGPD. Mas, propositadamente, a gente não tem uma palestra de LGPD, tá? Porque eu vejo uma deturpação do conceito. LGPD, ela é cultura organizacional. Não é lei, não é consultoria e não é software, muito menos software. Se você está comprando um software para adequar a sua empresa LGPD, você está sendo enganado de maneira enormemente. Não faça isso, entendeu? Porque a LGPD é uma questão de cultura organizacional e é uma questão também de boa prática, não é proibitiva. Tá? Não é proibitiva nem no dado sensível. São 10 hipóteses que estão previstas o compartilhamento do dado sensível, como, por exemplo, o faturamento do plano de saúde. Ele precisa saber os dados. O Serasa, por exemplo, a tua saúde de crédito vai ser sempre acessível, nunca vai ser proibida. Tá? A proteção ao crédito é uma das hipóteses que permite a LGPD. Mas, aí, nesse conceito, e o que tu falou é fantástico, porque na Anestec a gente tinha uma iniciativa que é o seguinte: se você perguntasse para o paciente, você quer ser um doador de dados? Você é doador de órgãos? Não quer ser um doador de dados? Não sangra, não dói, e você não precisa morrer para ser doador de dados. Achei você fantástico. simplesmente... Pode usar? Eu vou usar e isso. Principalmente informar o paciente que ele é doador de dados e a qualquer momento, pela LGPD, a qualquer momento ele revoga esse consentimento. A qualquer momento ele diz: tudo bem, eu topo. Cara, se ele se arrependeu 5 minutos depois, ele vai assim: não quero mais, não topo mais. A doação de sangue é anônima? Oi? É anônima a doação de sangue? O sujeito se identifica lá na doação de sangue? Ele se identifica lá, ele tem um prontuário da rastreabilidade. Mas tem reserva, isso aí tem. Mas depois ele é processado e aí não tem mais acesso. Então, a analogia é perfeita aí, não é? Com a doação de dados. Exatamente, você não precisa. E aí, principalmente, mas ainda para doar sangue, tem uma agulha lá que eu mesmo tenho medo. Eu sou anestesista e morro de medo de agulha. A última vez que eu tirei sangue, o meu sócio, Leandro, ficou segurando na minha mão. Entendeu? Mas, Jorge, você está falando de LGPD, dos dados, como é que capta o dado, como é que processa, etc. É isso mesmo, assim, a LGPD não tem nada a ver com punição, com restrição, na verdade, até assim, essa coisa de ter que ter uma agência e tal, a LGPD tem a ver com a experiência do usuário, com o produto. É a experiência do usuário com o produto, é isso. A gente tem que se preocupar de que o usuário saiba o que está acontecendo com a informação que é dele, e ele tem o direito de fornecer mais ou menos informação, até a gente podendo falar que, assim, que se você não fornecer, infelizmente, você não pode ter acesso ao produto. Então, assim, no fim do dia, é boa prática de desenvolvimento de experiência do usuário com o produto. É isso. Até porque quem vai te punir, quem vai gerar o fator de multa para você eventualmente, não vai ser o órgão fiscalizador, não vai ter um fiscal batendo lá na porta da Anestec falando: deixa eu ver como é que está aí, seu processamento dos dados. Não é isso. Vai ser um usuário que vai denunciar e que se sentiu lesado de alguma forma. Exatamente. E vai abrir, enfim, um processo contra você. É isso. Então, no fim do dia, é um consumidor, né? Assim, é o consumidor. Como é que você está tratando o seu usuário? Como é que você está tratando o seu consumidor e o dado dele, que é uma extensão dele, que é uma propriedade dele. Essa é a pegada fantástica para o médico. Acho que todo médico, anestesista principalmente, mas todo médico tem que entender o seguinte: como é que eu me comporto com esse dado, então? Tá? O que eu tenho que fazer? Né? Não precisa pegar uma consultoria para saber disso. Eu vou te falar o que você tem que fazer como médico profissional de saúde. Trata o dado do seu paciente como você trata o seu paciente. Trata o dado do seu paciente com o mesmo respeito que você tem pelo paciente. Trata o dado do paciente com uma extensão do próprio paciente. Você não faz nada sem consentimento do paciente, né? Você não vai lá e opera ele. Exatamente, acabou o problema.
A hora que você respeitar a informação, o dado do seu paciente, com o mesmo respeito, entendendo que é uma extensão, como se fosse um outro braço dele, do próprio paciente, você já está adequado. Porque você, como médico, como agente de saúde, vamos chamar profissional de saúde, você já foi treinado para fazer isso. Você foi treinado para ter esse respeito. Tá? Você tem isso. Se você não faz isso, você já está pecando na boa prática clínica, na boa prática da assistência à saúde, seja ela em qualquer especialidade, qualquer área. Então, se você está fazendo bem feito a atenção ao paciente, com o respeito que tem que ser pelo paciente, faz a mesma coisa com o dado dele, com uma extensão dele, você está com 90% do problema resolvido. Tá? Uma coisa interessante, só para pautar o que o Bruno falou também, é que o que faz a LGPD na prática? Ela permite o direito à privacidade e empodera realmente o usuário, que é ele que vai dizer, não gostei, o que está acontecendo e tal. E você falou um outro termo que eu não posso deixar de pautar, que vale a pena ver, que a LGPD não nasceu assim. Ela vem desde a década de 80, com a Lei Geral da Informática, com o Código de Defesa do Consumidor, com a lei da internet, sabe? É uma evolução, né? Depois a GDPR, obviamente, que influenciou bastante, mas ela vem evoluindo há 20 anos para chegar no que nós temos hoje de LGPD. Então não pode cair como uma surpresa. Tu não pode achar que a LGPD é uma surpresa se qualquer boteco que você vai tem o Código de Defesa do Consumidor do lado do caixa. Entendeu? Quer dizer que você conviveu com o Código de Defesa do Consumidor há anos, você conviveu com a ética clínica há anos, e agora está surpresa com o LGPD. Não faz o menor sentido isso. Posso fazer uma extrapolação? Por favor. Se você continuar a genealogia, LGPD nada mais é do que o contrato social de Rousseau numa época de identidade digital. Só isso. Não é nada mais do que isso. Hoje você tem a identidade física e uma digital. Na identidade física, esses caras do contrato social, eles disseram, bicho, é o seguinte, vou botar um conceito de liberdade civil. Liberdade civil é aquela liberdade que você tem até o limite de você não ofender o outro. É a mesma coisa no digital. LGPD é isso. É o respeito que você tem que ter pelo outro, pela individualidade do outro, para viver em sociedade. Isso aí eu até sugeri, cara, escreve uma tese de mestrado e uma dissertação sobre isso. LGPD é o contrato social de Rousseau na era da identidade digital. Ponto. Perfeito. Isso é filosófico, cara. Agora, a gente fica transformando isso numa coisa de... não é politicamente correto, né? Que é quase uma incoerência, né? Então, vamos... Porra, cara. Aí fica o rabo balançando o cachorro. Não rola, né? O que eu não gosto da LGPD é a cultura do medo. Tá? Porque, como nós falamos aqui, alguém vai ganhar, né? Alguém vai ganhar com a cultura do medo, alguém vai ganhar. Deixa eu dar uma outra provocação que a gente pode ficar falando o dia inteiro também sobre LGPD, mas deixa eu falar uma coisa com o Bodo. Bodo, uma das coisas que a gente conversou também que me marcou muito é o seguinte, eu já sabia disso bem na Nestec, tá? Principalmente nos Estados Unidos, os anestesistas usam plataformas digitais já há muito tempo, há 15, 20 anos, né? Mas a maneira de usar isso, ela é diferente. Não quer dizer que eles estejam extraindo inteligência dos dados, não quer dizer que estejam construindo centrais de controle, não quer dizer que os dados estejam interoperáveis de um lado para o outro, ou seja, você faz a digitalização do processo, mas não quer dizer que você está usufruindo de todo o potencial que isso pode trazer. A gente tem esse exemplo muito claro com prontuários eletrônicos, às vezes, que não permitem que o usuário acesse a sua base. Eu acho isso um contrassenso tão grande que eu vou falar em público hoje. É como se você estivesse contratando um marceneiro para sua casa para fazer o prateleiro dos livros da tua sala. E quando o marceneiro termina a prateleira, ele vira dono dos teus livros, e ele determina que livro você pode ler, para quem que você pode emprestar, se você pode tirar o livro dali ou não, porque ele construiu. Eu acho que muita filosofia de prontuário eletrônico no Brasil hoje é assim. Tá? Bodo, você acha, você conhece o mercado internacional, o europeu, o norte-americano, você acha que esse certo atraso que o Brasil teve em fazer algumas transformações digitais
acaba por ser vantajoso, porque a gente já entra num nível um pouquinho mais avançado, né? Por exemplo, hoje ninguém pensa em tirar o anestesista do papel só para constituir prontuário eletrônico. Pensa em tirar do papel para estruturar dado, para gerar business intelligence e rodar machine learning. Ou seja, a gente já faz o processo num nível com uma visão. Não tinha como falar de machine learning nos anos 2000, quando o prontuário eletrônico começou a se popularizar nos Estados Unidos. É impossível, entendeu? Isso veio depois com a capacidade de processamento que aumentou. O que você acha, Bodo? Você que conhece os mercados, você acha que a gente tem essa vantagem competitiva, no final das contas, de ter começado alguns processos um pouco mais tarde, num mercado extremamente robusto e cheio de nuances, como é o brasileiro? Então, a gente já começa de um jeito um pouquinho diferente, com alguns problemas já resolvidos, do que, por exemplo, os Estados Unidos, que está com o prontuário eletrônico há 25 anos, mas muitos deles não permitem o resgate da informação. Qual é a tua opinião frente a isso, Bodo? Geralmente, isso para mim, eu tenho um pouco uma visão diferente, que o Brasil está atrasado. Porque... Nós já falamos sobre isso, é bom você falar nisso. Pode falar, desculpa interromper. Fala nisso. Porque eu acho que se eu vejo, por exemplo, na Europa, na Alemanha, o prontuário eletrônico ainda não existe na maioria dos hospitais. E também, quando você fala dos Estados Unidos, do prontuário eletrônico, vamos definir prontuário eletrônico. Prontuário é o prontuário que o médico leva para trabalhar como o paciente. O que nos Estados Unidos foi implementado são sistemas de administração de pagamentos nesses anos 70. Por exemplo, o Epic, o próprio Cerner, esses são todos os sistemas de administração hospitalar. Não é o prontuário eletrônico. Por causa disso, hoje tem um grande problema com os sistemas, porque eles são muito focados de gestão, na verdade, do hospital e não de gestão do paciente. Isso é um pouco uma visão diferente. Eu acho que o Brasil tem um grande benefício. E eu acho que também, quando eu vejo o percentual dos hospitais que hoje já trabalham com sistemas digitais, até muito maior que em alguns países europeus. Sim, tem esses pequenos países, como, por exemplo, Dinamarca, tem a própria Holanda também é muito digital, mas quando nós estamos falando sobre Inglaterra, Alemanha ou também os próprios Estados Unidos, eu vejo ainda muito atraso na transformação de saúde digital. Essa visão é muito interessante, porque ontem o meu time, a gente estava na Nestec, depois de 2 anos, a gente conseguiu reunir todo o time da Nestec no mesmo espaço. Foi emblemático, assim, sabe? Porque a gente nem se conhecia, né? Porque entrou durante a pandemia, entrou esse ano, morando no país inteiro, Manaus, o home office está institucionalizado, não preciso falar isso aqui. E onde a gente juntou. E uma das primeiras coisas, assim, quando pediram para eu falar, como é que foi na Espanha, né? Como é que foi a experiência da Nestec pela primeira vez no primeiro mundo, vamos dizer assim. Essa é a primeira coisa que surgiu, e eu falei para eles isso, foi eliminar a síndrome do vira-lata, entendeu? O que a gente faz aqui é muito bom, o que a gente faz aqui é de vanguarda também, que é o que o Bodo falou. Eu discordo dessa coisa de atrasado, né? Pode ter começado num outro momento, o mercado pode ter amadurecido num outro momento, nós, empreendedores, começamos num outro momento, mas não quer dizer que exista atraso, tá? O Brasil tem, sim, excelentes soluções. Tem atrasos diferentes, só para entrar. Por exemplo, a remuneração de implementar novos sistemas, como, por exemplo, pagamentos baseado em valor. Essas são as coisas que são realmente atrasadas no Brasil. Estados Unidos, a Europa está muito mais para frente. Mas a área digital
eu vejo o Brasil em nível realmente bom. Legal a gente botar mais um pouquinho de valor na conversa. E eu vou dizer para vocês por quê. Começou então a ficar rústico falar de valor em anestesia, com essa visão então de que o gestor quer fazer uma escala anestésica pelo menor preço possível, pelo menor custo possível, e uma disponibilidade de insumos também pelo menor custo possível. Eu acho isso uma grande murrinha, tá? Não existe um bom gestor que não esteja preocupado com custo, é impossível. O papel do gestor é fazer gestão do recurso, entendeu? E aí tem um ditado na gestão, quando se vai estudar gestão, tem um ditado que fala assim, ó, corta o custo, quando ele estiver bom, vai lá e corta mais um pouco, corta mais ainda. Você tem que viabilizar o acesso e o financiamento o máximo possível. Mas nessa, eu comecei a me perguntar qual era a entrega de valor reconhecível pelo gestor, porque eu faço uma solução para o anestesista usar, mas quem paga é o gestor hospitalar, em 2/3 dos casos. E eu comecei a entender, então, o que era o valor para o gestor, para eu poder fazer essa oferta de valor e não ficar falando daquilo que leva para o anestesista. E nessa eu comecei a perguntar também, comecei a entender o que é o paciente, qual é a entrega de valor para o paciente. E por mais que a gente faça eventos, palcos, teorias e pós-graduações sobre o valor para o paciente, na minha concepção, é sempre o mesmo. O paciente, aí o meu paciente é um paciente cirúrgico, né? Eu quero a minha saúde o melhor possível e voltar para minha casa o mais rápido possível. Esse é o valor que ele quer, entendeu? Não é a ressonância de 5 Tesla, né, puxando o braço para a tua sardinha. Ele não quer nem a decoração que a gente bota de aquário submarino. Se você perguntar para ele, ó, não vai ter decoração de aquário, tudo bem? Não, tudo bem, eu só quero fazer de uma vez e voltar para casa. Então, se nós vamos botar o paciente no centro do processo e nós vamos ficar falando de valor, de value-based healthcare, a gente tem que perguntar para ele, ei, para você, qual é o valor para você? É o que eu acho que é aqui, da gente pegar o corredor do hospital e transformar num hotel 5 estrelas? Ele vai dizer, não, eu vou pegar o corredor da minha casa. Eu quero usar o banheiro de casa, é isso que eu quero, esse é o valor que eu enxergo. E aí o nosso papel como saúde digital é fazer com que isso seja um processo cada vez mais rápido, mais azeitado. A grande vantagem que eu acho que a gente tem, e passo essa bola para vocês, a partir do momento então que a gente consegue criar, e não é fácil, né? Botar no mercado produtos digitais para a saúde e fazer esse go-to-market de produto digital não é fácil. Eu e o Leandro levamos 10 anos só para fazer isso, tá? Uma década para fazer o go-to-market, quase isso. A partir do momento que você faz isso, e você faz isso com um sonho, com uma vontade de coletar dado, analisar dado, você descobre que o mercado que você foi, não é tão avançado quanto você. Você vai cair num mercado você pode ter, eu falo muito isso, você pode ter o raio laser diagnosticador de câncer. Você vai para o mercado, vai ter que ter contrato, minuta, proposta, desconto, que é desde a Revolução Industrial, que tem quase 200 anos. A mesma coisa, custeio, né? E tal. Como é que vocês, nas iniciativas de vocês, tiveram essa percepção de quando levaram o produto digital para o velho mercado? Como é que foi esse impacto? E tem uma coisa assim, para terminar a colocação, vocês vão entender que todos vocês já escutaram, principalmente na inovação. Toda a planilha de Excel resiste até o primeiro cliente. No primeiro cliente ela esfumaça, né? Você faz um planejamento lá, você tem um planejamento gigantesco, no primeiro cliente foi tudo para água abaixo. Conta a experiência de vocês aí para mim. Posso então? Posso. Pode, claro. Eu acho que faltou uma coisa na tua colocação, que é alguém que concorde com você, ou para onde você está olhando. Porque quando você encontra, vou tentar resgatar um pouco da história do Ocway com a primeira venda B2B que a gente fez, né? A gente teve Medtronic, Sul América como as duas primeiras grandes empresas que a gente atendeu. Com a Sul América, foi uma concordância. Então, chega lá o Fábio, alguém viu uma matéria, na época foi o Dr. Gentil, hoje ele está na ShareCare, ele viu a matéria e falou assim, poxa, o valor que eu procuro não está no custo, o valor que eu procuro está na conveniência do meu cliente, porque eu estou entendendo que quando eu ofereço médico em casa, e o primeiro produto foi o pediatra em casa, tem um apelo diferente, eu vou vender mais seguro.
Quando eu fui lá, a gente acordou que a premissa era essa. Vai custar alguma coisa que precisa caber no que eu posso te pagar, mas eu não estou olhando o evento sinistro. Eu vou começar a olhar o quanto eu converto. Então, você traz a pessoa meio para a sua lógica, né? Quando a gente foi evoluindo o próprio produto, a gente começou, então, a combinar esses KPIs. Tipo, o que você vai olhar? Ah, você está olhando a venda? Ok, então vamos seguir vendo. Quando a gente começou a olhar mais clinicamente o que acontecia, uma coisa interessante que a gente combinou foi o preço do atendimento visita domiciliar versus preço pronto atendimento. Quando a gente explorou isso com outras operadoras, as pessoas consideravam só a consulta médica. E eu e o Bruno, a gente conversava também, vindo para cá, você fala, pô, você tem o medicamento, você tem o leito, você tem a autofagia do sistema, que se você tem um leito Já vago... que você já está aqui, né? Vamos fazer colher um sanguinho, né? Exatamente. Fazer um raio-x, né? Nos Estados Unidos, tem isso que nos Estados Unidos é assim, né? Depois que você entra no sistema de saúde, numa clínica, no hospital, para você sair, você tem que fugir. Você tem que se atirar pela janela. Exatamente. Enquanto você não faz uma ressonância, um PET scan, você não consegue sair do lugar, entendeu? Exatamente. Então, quando a gente olhava e eventualmente recebia uma negativa de uma proposta, e aí você fala, mas eu tenho certeza que você gasta mais do teu PA. Não, porque eu pago 60, na época, 60, 70 reais o atendimento, a consulta médica. Você fala, mas você está olhando só a consulta? Tô. Então, desce um pouquinho que você está vendo só a ponta do iceberg. Dava 15 dias, tocava meu telefone de volta. Então, vamos falar? Vamos falar, porque eu acho que realmente a gente consegue fazer alguma coisa em algum recorte específico da população. As operadoras que tinham isso um pouco melhor mapeado conseguiam enxergar. Então, para a gente foi muito combinado e o alinhamento de valor sobre o que a gente ia ver valor, né? Então, dentro de todos esses clientes, acho que a gente fez bons combinados. E aí escalou bem o mercado. Ney, você já vendeu o plano, você criou, vendeu, ou seja, você, com a parte digital, trabalhou no mercado. Conta pra gente como é que é essa... E por que essa provocação de falar de mercado quando você está falando de saúde? E é uma provocação, né? Se você pegar o CFM, diz que saúde não é mercado, não é objeto de negócio, né? Mas a gente não existe saúde sem mercado. E o anestesista trabalhando... O anestesista, às vezes, ele não sabe... E ele realmente não sabe que o centro cirúrgico é o melhor centro de rendimento de um hospital, é o responsável por 70% da renovação de leitos, entendeu? Ou seja, do ponto de vista mercadológico, do mercado onde o hospital está inserido, o centro cirúrgico é a casa de máquinas, e ele está lá produzindo dado a cada 5 minutos e não sabe dessa importância toda. Fala aí como é que está a tua experiência de mercado. Vou falar poucas coisas aqui. Primeiro que esse lance da saúde é uma coisa que vive uma ambivalência, né? A gente vive entre o sacro e o profano o tempo todo, né? A gente verbaliza o sacro e precisa do profano. Então, acho isso uma grande babaquice, entendeu, bicho? Que isso é uma coisa só. Sim, é só retórica isso. Para alguém ganhar alguma coisa. Boa, concordo contigo. Um dos planos que eu criei, eu fui vender plano de saúde no sertão do Piauí. Eu fiz um produto para o cara que mora no sertão, lugar pobre, meu amigo. Então, eu precisava entender o que é que aquele cara pensava e o que é que ele queria. Mesmo que você tenha uma vontade, uma proposição, se aquilo não for reconhecido de alguma maneira, não tem valor nenhum. Então, eu precisava entender qual é a perspectiva do sujeito. Modular minha linguagem para ele me entender. Modular minha linguagem. Eu coloquei essa questão porque o sujeito que está lá no interior, no sertão, é um sujeito rude, assim, não é? É um cara que muitas vezes tem a condição de sobrevivência ameaçada. E eu me lembro, o primeiro plano de saúde desse plano que eu fundei, desse sexto, último plano, eu mesmo fui vender. E o sujeito falou para mim, rapaz, agora eu sou um cidadão. Eu tenho um plano de saúde. Olha que interessante. Então, tem esse aspecto. E quando você vai dar apoio à operadora, como nós fazemos hoje, eu acho que as pessoas, assim,
são muito pautadas por um mainstream que não sabe das coisas direito, sabe? E, no entanto, aí nós temos muita competência em IA. Nós temos 30 cientistas lá fazendo IA em saúde. E a gente tem coisas notáveis, né? No Apvida, quase 60% da regulação é feita por IA. Não havia isso antes. A gente consegue pegar uma conta, por exemplo, de um credenciado, e eu acho 20% da conta de weak features que não eram vistas antes. Não é notável isso? Aí eu chego numa operadora, que nós temos 1,5 milhão de vidas, que a gente apoia fora do Apvida. E o sujeito fala, olha, eu queria mesmo que relatório aqui funcionasse. Também que tem um gap aí. Eu estou falando de IA, eu tenho uma IA lá que consigo achar 60% das pessoas que vão ter um AVC em 12 meses. O cara não quer nem ouvir isso. Ele quer o relatório dele que não está saindo. Exatamente. É a prioridade, né? O que é a prioridade para aí ele? você chega com um negócio fancy e tal, o cara, porra, eu estou querendo um relatório, bicho. E nós tivemos que modelar o nosso discurso. Perfeito. Mais uma vez, eu estou falando, dando um opposite, do outro lado. Modular o discurso, não é isso que o cara está precisando. Ele está conseguindo ser superavitário, pô, porque ele não consegue acessar uma coisa trivial. Aí nós demos um passo atrás, a gente continua com a trilha, investindo. Isso é uma coisa que vai acontecer. Mas nesse momento aqui, eu preciso dar ao cara o mínimo para ele sobreviver, pô. Sentir a dor dele. E nós fizemos uma remodelagem completa da modulação da nossa linguagem, para se fazer entendido. Isso aí é quase retórica de Aristóteles, entendeu? É isso. É fantástico falar isso, porque eu vou te contar na Nestec dessa semana. Olha só, não é história e tal, a gente já tem muita história. Mas essa semana, eu e a Ana, que é a enfermeira de suporte CS, às 8 da manhã, a gente fez uma reunião com um cliente nosso, que é há mais de 1 ano e meio, que pela primeira vez estava acessando o dashboard analítico de performance. Achou fantástico, né? 1 ano e meio depois. E aí você falou também ali que eu também cometi o pecado, quando a gente começa, né, a gente infla a solução, né? Então, o primeiro dash que eu tinha idealizado tinha 255 indicadores. O gestor olha 5, entendeu? Acompanha 3, entende 2 e reclama do relatório. Entendeu? Então, tu falou certo, assim, ó, eu tive que fazer isso, a Nestec teve que fazer isso. Eu tive que pegar e chamar, entrevistar gestores, entendeu? Para entender o que queriam. E aí, nessa conversa, e a pegada de mercado, eu tive que construir, com a ajuda de várias pessoas, incluindo o Bodo, que está aqui, o Gustavo Bublit também ajudou, uma planilha de retorno sobre o investimento, que na verdade nem é isso, né? Depois o próprio Luiz Bolognese da Nestec ensinou que não é retorno sobre investimento, é ganho financeiro mesmo, tá? E a gente tem que fazer isso com os gestores, mostrando não só a acurácia da solução, não só o ganho assistencial, mas também o retorno financeiro. Nós somos exigidos a fazer isso para escalar no mercado e até depois para ir buscar investimento. A gente estava na Europa conversando com startups alavancadas em milhões, que tem uma proposta social. E só. Não tem um cliente, não tem produto ainda, não tem nada, e já tem, porque tem uma perna. Então, a gente no Brasil forçado, sim, a entregar mais, entregar melhor, entregar mais, num mercado mais hostil e numa moeda um pouquinho mais fraca. Só para terminar essa parte de exemplos, essa semana também estava conversando com o colega o Sembranelli, Fernando Sembranelli, que está nos visitando aqui, que todo mundo conhece, e o Sembranelli falou para mim assim, Diógenes, mas eu conversei com uma reunião lá, fiz uma reunião lá, os caras reclamaram que você só quer vender. Cara, Quer o quê? Não quer vender? me explica como é que faz a fotossíntese Ainda da bem que ele operação, percebeu, né? entendeu? Que eu vou chamar de fotossíntese da operação. Não sustenta. Eu e o Leandro, a gente estava olhando o time agora, falei pela primeira vez, o time reunido, uma hora a gente chegou um do lado do outro, olhamos aquela galera vestindo tudo camiseta igual, eles, tu sabia que era tão grande assim, não fazia ideia, entendeu? Pô, a operação para entregar aquilo que a gente está se propondo a entregar, tem que fazer isso. Antes, se eu só chamar o Bodo rapidinho, para se escutar, rapidinho, Bodo, que a gente está quase no final. Você trabalha com grandes fontes pagadoras, com grandes questões orçamentárias dentro da indústria que você trabalha, né?
Você acha que essa parte tem menos dificuldade de escalar mercado? Porque a impressão que eu tenho é que o hospital ele é mais confortável em gastar 10 milhões num robô cirúrgico, que não vai dar retorno financeiro para ele. E a literatura está mostrando que dificilmente de performance também. Ele se sente mais confortável de fazer isso do que pegar 1/10 disso e contratar você por 1 ano. Como é que é isso no ponto de vista da indústria, Bodo? Depois passamos para o Bruno encerrar aqui. Não, é uma boa pergunta. Esse robô, eu tenho também uma opinião muito diferente, porque não traz também o valor que precisa. Eu acho que Diógenes não se importa se os hospitais são grandes, se os operadores são grandes. Eu acho que depende muito como eles são administrados e qual é a proposta deles. Hoje nós falamos também muito desse juntamento, sabe, dos hospitais e também dos operadores. Em inglês você chama Payvider, né? Tem também bastante agora no Brasil a integração desses. E, assim, do meu lado depende muito da proposta e da visão deles, como eles querem gerenciar a operadora e como eles querem gerenciar o hospital. Quem tem situações onde eles fazem isso bem na área de inovação, como oferecem, por exemplo, novos pagamentos para coisas como telemonitoramento, mas tem também lá empresas que são um pouco mais de uma forma antiga, sabe, que não investem direito, que talvez apenas vão fazer quando já a maioria do mercado tá lá. Eu só queria também pegar o tópico que o Ney falou. Eu acho que foi muito bom que você também tá vendo a importância de agregar valor para coisas gerais. E você não precisa sempre ter o sistema muito grande, sabe, de dirigir o Ferrari, sabe? O Volkswagen também te leva, eu preciso falar porque é carro alemão, mas o Volkswagen também te leva de A para B, sabe? Você não precisa dirigir o Ferrari. E isso nós temos muito na área de saúde, e nós precisamos realmente ver com tanto custo que nós temos, não vai dar mais 10, 20, 30 anos para frente. Tem esse custo grande e também a indústria precisa muito pensar sobre os preços, porque vai ser um tempo quando você não tem mais nem uma pessoa que pode pagar preço, sabe? As farmácias, quando você pensa na área farmacêutica, ainda vai ser mais caro, mais caro, mais caro. E a indústria faz a mesma coisa. Então, nós precisamos pensando sobre entregar valor e mudar isso, sabe? Pensar como nós podemos com essa nova inovação. E não como nós podemos realizar um preço maior, como podemos realizar um preço menor, mas ainda tem uma margem saudável. Eu acho que isso vai ser muito importante. Fantástico. Margem saudável da indústria, eu quero também. O Bruno, fala aí. Não, assim, eu tô 100% alinhado nesses pontos, principalmente porque eu acho que no início, assim, a gente sempre foi muito B2C, né, vendendo direto para o médico, explorando, e a gente teve muito êxito. E na minha cabeça era muito óbvio que ter êxito e ter valor percebido pelo médico era automaticamente valor percebido para o gestor, né? Um belo engano, né? Não foi, né? E eu lembro muito de eu trocar bola com você, o Diógenes foi muito, enfim, muito gentil de tentar ajudar, empurrar, ensinar os caminhos das pedras. Eu sei o quanto ele capinou para conseguir botar esse gestor olhando para esse dashboard.
Mas no fim do dia é a coisa do que é a prioridade, né? Assim, do que ele enxerga que tem mais valor ou não para ele, né? Se é óbvio que o seu custo de atender domiciliarmente é mais barato do que o paciente ir até a emergência e colher um sanguinho, e é mais conveniente para o paciente, não necessariamente ele chega no seu ponto ao mesmo tempo que você. Da mesma forma que, né, se era óbvio que eu virava para o gestor do hospital e falava assim, mas beleza, eu consigo te dizer que 100% dos seus médicos estão na UTI, estão na emergência, eles estão usando o whitebook para tomar decisões, a gente pode levar isso para um nível muito melhor nas decisões dele, incluindo os protocolos do hospital, revendo, fazendo análises de como a decisão está sendo tomada e o que está acontecendo, para a gente fazer educação continuada depois com esse médico, né? E isso vai gerar uma eficiência, uma satisfação, né? E ele virar e falar assim, cara, faz muito sentido, é muito legal, mas eu tenho que comprar o robô, apesar de eu ser 1/10 do valor, né? Eu acho que entra muito nessa tese de como é que a gente vira a prioridade e faz a linha de raciocínio dele chegar no seu ponto. E não é má fé, não é má vontade ou descrença, alguma coisa do tipo. É porque realmente é como o sistema está montado e como eles veem o jogo e é o que eles são pressionados no dia a dia. Se a gente abrir o painel falando, né, de exclusão, de organização do sistema, de como é que a gente muda, está na hora das disrupções realmente provarem, com dados, com evidências, com números, como é que a conta melhora, como é que ele ganha mais dinheiro, como é que ele deixa o paciente mais satisfeito, tem mais paciente comprando plano, para poder a gente entrar de vez e isso se tornar natural. Porque eu aposto com você que daqui a 5 anos, na verdade, os gestores já vão estar com outra cabeça e vão estar desesperadamente procurando qualquer solução nova que possa surgir para fazer um MVP, testar, ver o que acontece. Eu acho que é uma mudança que tá acontecendo. Está acontecendo. A KPMG tem um relatório que fala isso, né? O nosso amigo Daniel Greca já apresentou esse relatório, que o gestor mais de 80%, ou perto de 80%, sabe que precisam fazer essa transformação, essa saúde digital, mas acho que só 20% sabe como. A maioria não sabe nem, já entendeu o conceito que precisa fazer, mas não sabe como. Bom, para encerrar, eu vou comentar algumas coisas rápidas aqui. A gente falou então de saúde digital, tá? Para entender então, acho que esse era o primeiro objetivo, por isso que eu estava gritando gol desde o começo, que não é software. Acesso, LGPD, custeio, relacionamento com a indústria, paradigmas a serem rompidos, regulamentação que sempre vai ser trazida a reboque, né? O regulamentador não tem papel de ser inovador, o papel de ser inovador é nosso, e trazer a regulamentação para se adequar, para se adaptar. Então, é muito mais que isso, e principalmente é o cotidiano. É o cotidiano, né? Quando você está com o seu smartphone no seu jaleco, quando você está usando o ultrassom, onde você usaria um estetoscópio, quando você está indo para uma ressonância de sei lá quantos Tesla para fazer um diagnóstico que já sai de carcinoma pela ressonância antes de uma biópsia, que hoje é feito isso para hepatocarcinoma, pelo padrão da ressonância. Então, olha o que a gente está conseguindo chegar, e tudo isso compõe essa realidade chamada saúde digital. O meu principal objetivo nesse primeiro painel nosso, da Nestec inteira, nesse primeiro painel, era tirar a pecha, o rótulo de saúde digital sendo aplicativo ou software. E até uma coisa que eu cometo, eu sou tão fascinado por dados, que eu fico jogando o holofote sempre no dado. Saúde digital é muito mais que isso. Saúde digital, no mundo digital, é o cotidiano do dia a dia, tanto do paciente quanto do prestador de saúde. Era isso que eu queria mostrar para todo mundo, a partir de uma discussão multidisciplinar e com várias áreas envolvidas, aqui da pequena Nestec até a grande indústria do Bodo lá. Pessoal, muito obrigado, tá? Foi um papo fantástico, o tempo voou.
A gente podia ficar o dia inteiro conversando aqui e batendo. Vocês que vieram de longe, muito obrigado. Bodo, obrigado pelo tempo, o fuso horário. O Nenê, né, tem um filhinho recém-nascido. Eu descobri uma coisa dos holandeses, Bodo, que o holandês não diz o nome do Nenê antes do Nenê nascer, porque não traz boa sorte. Descobri lá na Espanha com o holandês lá. Pessoal, obrigado. A gente vai pegar um pequeno intervalo, café, água, preparar aqui e vamos voltar com o segundo painel ou com o Mar? Depois eu vou ver o programa aí. Com o Mar, com o Momento Anestec Release, é onde o Diogo vai subir no palco, CEO da Anestec, e vai ser o representante para contar para vocês algumas baratezas, como diziam antigamente, algumas brincadeiras bacanas que a gente está testando dentro de casa e que a gente está num esforço grande para botar em produção, como fala o pessoal da TI, né, Ney? Botar em produção, que na verdade é levar para a mão do usuário e botar em uso realmente, tirar do laboratório, tirar do tubo de ensaio. Obrigado pelo tempo de todos, obrigado você que está em casa e até o próximo painel.